Olá, bem-vindos. Sou Radamés, filho do carbono e do amoníaco, e hoje dou início a este canal como uma forma de reabilitação literária. Então, ao longo dos meses, irei reler algumas obras e expor o meu entendimento, porque, é uma espécie de terapia ocupacional, se é que me entende. E não tem obra melhor para representar isso do que abordarei hoje. O Pequeno Príncipe, um ícone literário da primeira metade do século XX, escrito por nada mais nada menos do que o francês Antoine de Saint-Exupéry. O Antoine, nascido em 1900, sendo filho de um conde, teve uma infância bastante afortunada. Em 1921, ele ingressa no serviço militar, se destacando como aviador e, por que não, futuro jornalista. Ou correspondente. Talvez esse seja o termo que melhor se encaixa naquela época conturbada, tá? Então, ele inicia essa sua jornada literária em aproximadamente 1929, quando ele lança o seu primeiro livro. E já em 1931 ele ganha notoriedade com a sua segunda obra. Eu não sou um profundo conhecedor das histórias do Antoine, mas sabido que ele se utilizou de experiências de campo como aviador para narrar estas obras. Mas voltemos ao nosso resumo, tá? O Pequeno Príncipe ele foi publicado em 1943, um ano antes do seu sumiço. Não vou chamar de falecimento, porque a verdade é que no ano seguinte seu avião sumiu e ele foi dado como morto. Lembremos, esta era uma época caótica em que a Segunda Guerra Mundial tinha seus últimos suspiros. Bom, a resumir, em um reconhecimento de área, seu provável fim foi um acidente de avião. Seu corpo nunca foi localizado, nunca foi encontrado. Mas esses destroços da aeronave, sim, estes sim foram. Próximos à região de Marsella, muito depois, ao início dos anos 2000, salvo engano. É quase irônico ver que O Pequeno Príncipe é sua única obra categorizada como infantil e ainda assim ela é transcendental. Ela tem uma profunda mensagem de apelo quanto às pequenas coisas, quanto às coisas que nós, adultos, acabamos por esquecer de enfatizar ao longo do tempo. É basicamente uma espécie de saudosismo quanto à avaliação e escolhas feitas. É uma autoanálise. Se eu tivesse feito isto, ao invés daquilo. Mas, dado todo este contexto, vamos em frente. Vamos ao livro. A história aqui se inicia com o narrador, um aviador que, por falha mecânica, cai no deserto do Saara. Ele constata que só tem água para, no máximo, uma semana de subsistência. E, pelos cálculos dele, está longe demais de qualquer cidade que conseguisse chegar a pé nesse tempo. Então, o objetivo é simples e claro, é consertar o avião e cair fora dali. Vale ressaltar, tá? É abordado até antes do acidente um pouco da personalidade do narrador. Ele tem questões mal resolvidas quanto às escolhas e propósitos dele, porque ele foi desestimulado a seguir o caminho artístico que ele considerava como a aptidão inapta dele, em prol justamente do que as pessoas consideravam como o caminho do homem comum. Eu gosto muito dessa introdução, tem todo um simbolismo de desenhar um elefante dentro de uma cobra e os adultos não comprarem a ideia. Tá? Isso é o que é abordado neste prólogo. E a resposta disso é mais pura imaginação. Ele desenha e pergunta aos pais e professores: que é esta figura? E sempre respondem a ele ser itens do dia a dia. Ah, é um belo chapéu. Ah, é uma pedra coberta por um lenço. Bom, aqui começa a fantasia.
e a dualidade que você não consegue definir se o narrador está sofrendo com delírios de insolação, né, do deserto, ou se o que ele está vendo de fato existe. Aqui aparece a nossa figura inocente ao extremo, morador do asteroide B612, o Pequeno Príncipe, como se auto-intitula. E de fato esse asteroide existe, mas vamos voltar ao príncipe. O príncipe é aquele que te cativa de imediato. Esse ele surge do exímio nada. E você, bem como narrador, acaba mergulhando em pedidos estranhos e retóricas simples. Neste capítulo é basicamente um leva e traz. O príncipe pede um desenho de um carneiro para fazer companhia a ele no asteroide. Parece simples, é um pedido simples. Mas o narrador, ele é um adulto e adultos complicam. E no final, sob um aspecto de até impaciência, afinal ele precisa consertar o avião, ele desenha uma caixa e diz: amigão, teu carneiro está aí dentro. E o príncipe, surpreendendo ele, fica satisfeito, porque agora sim conseguirá transportar em segurança. É fenomenal essa questão de ponto de vista abordada. E isto persegue todo o livro, capítulo a capítulo. Então, a curiosidade é despertada. Onde fica esse asteroide? Como ele é? O príncipe é um alien? Afinal, veio de outro planeta. Bom, este lugar é pequeno, mas me parece perigoso. Porque, como é dito, ele é do tamanho de uma casa, mas tem 2 vulcões ativos, tem um vulcão inativo, tem uma rosa bastante exigente e os temíveis baobás. Já já chegamos neles. Pois é, sobre este lar do príncipe fica mais entrelaçado esta ideia de que ele resolve futuramente fazer sua jornada para entender o sentido das coisas. É o mito da caverna de Platão fazendo a escola quanto antes. E ao passar dos dias, entram em cenas narrativas que apresentam esta crescente amizade entre os dois. À medida que se avança, vai ficando mais claro o papel desempenhado pelo príncipe, que é um claro simbolismo de pureza e sabedoria das crianças, né? Da inocência. Me parece ao todo tempo que tudo aquilo é uma viagem mental do nosso narrador, tendo basicamente um rosto a rosto consigo mesmo. Mas então, este planeta do príncipe, ou melhor, esse asteroide, ele é pequeno, mas ainda assim o príncipe tem trabalhos a executar, que é remover todos os dias os baobás que nascem antes que eles cresçam e destruam o asteroide com as suas temíveis raízes. Eu não sei detalhes biológicos de um baobá, mas esta árvore crescida é uma árvore imponente que possui seus 5 a 7 metros de largura por uma altura de até 40 metros. E neste meio tempo, nessa limpeza diária, nessa tarefa árdua dele, ele encontra em seu campal uma flor diferente de todas as outras, né? A nascer ali está ela, linda, exuberante, uma bela rosa. E a partir daqui, meus amigos, a porca torce o rabo e você entende que talvez este livro não é somente sobre saudosismo infanto-juvenil. Tá? Explícito aqui a analogia da rosa à personalidade de uma mulher daquela época do século XX. Ela é frágil, ela é vaidosa, mas ao mesmo tempo dependente dos cuidados do príncipe. E tem toda uma questão levantada de que suas pétalas elas são sensíveis às brisas do entardecer. E que de suas armas são seus espinhos. Tá? Tem essa questão da insegurança da rosa. E de fato, historicamente, é dito que se este livro não é uma total de referência de amor à esposa Consuelo, o Antoine certamente usou de base a sua vivência conturbada com ela. É um romance meio proibido, que conta com o casamento às escondidas dos dois, tem, né, a recusa da família,
e tem todo este conflito de prioridades do Antoine. A verdade é que até me parece uma referência de amor em lamentação, do arremetimento das coisas que deveriam ter sido feitas, que deveriam ter sido ditas. Mas voltemos ao livro para nós compreendermos melhor tudo isso. Tá? O que acontece é que ele se cansa das exigências constantes de atenção requisitadas pela Rosa. E a partir daí ele resolve passear entre os planetóides. Aqui ocorrem curtas e interessantes conversas, sempre com pessoas únicas em seus pequenos planetas. Seja um rei que nada reina, ou um empresário que nada possui. Na verdade, todos esses planetóides, ao meu ver, indicam falhas de ego. Até mesmo no bêbado, em seu ciclo infinito de beber para esquecer que tem vergonha de beber. Pois é, existe um planetóide em rota que o morador é um bebum em seu eterno vício. Um livro infantil. Pois bem, ao sexto planetóide, ele encontra um homem de teoria sem prática, tá? Um geógrafo, e que só considera catalogar itens eternos. Este diálogo é um pouco mais extenso, encorpado, e neste exato momento o príncipe começa a esboçar esse seu arrependimento. Ele percebe que o asteroide ele sempre estará lá, mas a Rosa, a resmungona, que ele tem um certo afeto, não. A Rosa é mortal, a Rosa é finita. E ainda assim, ele resolve fazer uma última parada. E aí ele vem à Terra, e aí eventualmente ele se encontra com o nosso narrador, iniciando este livro. Bom, eu não vou contar o livro inteiro, não vou contar o final, que termina basicamente com a dualidade interpretativa. Temos vários outros itens na Terra que são encontrados de alta relevância, como a cobra, que é encontrada, como a raposa, que é muito famosa, né? Mas, então, este livro é um livro a ler sozinho, é um livro que um pai lê para um filho, ou que um neto lê para um avô, tá? Este livro é um livro atemporal. É uma leitura rápida, prazerosa, que finaliza com uma espécie de apelo e imaginação e conexão humana. Coisas que nos dias de hoje cada vez mais se distanciam. E por este meu objetivo de pausar os números, talvez este meu entendimento incentive alguém a ler ou reler com uma outra visão, né? Bom, o campo de comentários está aberto e quem sabe possamos debater alguns outros pontos não abordados aqui no vídeo. Se gostou, já sabe, dá aquele like. Se não gostou, dá o dislike, mas deixa os comentários dizendo que desagradou, tá bom? Afinal de contas, a troca de informação que nos faz evoluir ao longo do tempo. No mais, forte abraço e até a próxima sexta. Ou não. Fui.